Eu peço que vocês fechem seus olhos nesse momento. Vamos falar mais uma vez com Deus. Senhor querido, nosso Deus grandioso, todo-poderoso, Deus de Israel, nós estamos aqui neste momento porque o Senhor nos trouxe aqui, porque o Senhor quer falar ao nosso coração. E nós queremos entregar nesse momento o nosso coração em Tuas mãos, Senhor. Fala conosco, que o Senhor possa me usar mais uma vez e que nós possamos compreender o que Tu queres para a nossa vida, possamos compreender o quanto o Senhor nos ama infinitamente. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Quero também cumprimentar os nossos irmãos que estão em casa nesse momento, estão acompanhando pela internet. Que Deus abençoe também você, sua família, e que você também possa sentir a presença de Deus aí onde você está. Vamos abrir a nossa Bíblia agora no livro de Isaías, capítulo 53. Isaías 53, verso 5. Todos encontraram? Fala assim: mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Isaías aqui profetizando sobre o quanto Jesus iria sofrer para nos salvar, e o quanto ele sofreu. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele levou as nossas iniquidades. Esse texto, ele é bem claro, né? Para nós que somos cristãos, especialmente para quem já nasceu numa família cristã, que ouve essa mensagem desde pequeno, essa mensagem é muito simples, muito clara. Mas, às vezes, a gente não para pensar no significado dessa mensagem, no que ela realmente significa. E que a gente não para pensar que para as pessoas que não têm conhecimento da Bíblia, que nunca leram essa passagem, por exemplo, não entendem o significado da cruz. Por que Jesus morreu na cruz? Eu não nasci num lar cristão. Era cristão, mas era um cristão de nome. Na minha casa não havia Bíblia, nós nunca tínhamos lido a Bíblia. Eu era católica, e a missa, a gente via a cruz lá na igreja, a gente sabia, né, que Jesus tinha morrido na cruz, só que eu não compreendia por que Jesus teve que morrer na cruz. O que aconteceu depois da cruz? Que significado teve isso para a minha vida, para a minha salvação? Eu não entendia. Na minha ideia, pelos conhecimentos que eu tinha, que eu ia ouvindo aqui e ali, pelo pouco que eu conhecia da Bíblia, eu achava que a morte de Jesus na cruz tinha sido como se fosse um plano de Deus que havia falhado. Na minha ideia, Jesus veio à Terra, era o Filho de Deus, e ele veio aqui para ensinar aos homens, à humanidade, como Deus gostaria que nós vivêssemos, como Deus gostaria que nós fôssemos. Para mim, Jesus era um exemplo só a ser seguido. E eu achava assim que os homens ficaram tão irados por causa da vida de Jesus, porque ele denunciava o pecado das pessoas, porque ele denunciava os erros deles.
Achava que eles tinham ficado tão irados com isso, que eles não queriam saber a verdade, eles não queriam mudar, eles não queriam saber que estavam em pecado. E por causa dessa raiva que eles ficaram, eles mataram Jesus. E eu achava então que o plano de Deus havia falhado, porque eu achava assim, ninguém mudou. Jesus veio aqui dar o exemplo de como era para a gente viver, e ninguém aceitou, ninguém mudou, todo mundo continua pecando. Então, por isso eu achava que o plano de Deus havia falhado. Eu não entendia que a morte de Jesus na cruz foi por causa dela, foi por causa desse sacrifício de Cristo, que hoje eu posso ter a vida eterna, que nós podemos ser perdoados e podemos ter paz com Deus, essa paz que fala aqui em Isaías. Eu não compreendia isso. E eu levei algum tempo para conseguir entender isso no meu coração, para que eu pudesse conhecer a Bíblia e compreender o que a morte de Jesus significou. E outras pessoas, outros povos, como veem a morte de Jesus? Quem não conhece a Bíblia? Eu li um livro faz algum tempo, pouco tempo, que o título é Procurando Alá, Encontrei Jesus. É muito bonito esse livro, conta a conversão de um jovem que era muçulmano. Ele é de família, a família toda muçulmana. Eles eram naturais do Líbano. E os pais dele se mudaram para os Estados Unidos quando ele ainda era criança, para que eles pudessem ser missionários nos Estados Unidos e converter as pessoas lá, os cristãos, para se tornarem muçulmanos. E ele foi viver, e ele então cresceu nos Estados Unidos. E ele se sentia assim, portador de uma verdade que ele deveria compartilhar com os amigos dele, esse muçulmano. O nome dele é Nabel. Eu não sei como se pronuncia, se está certo, mas é assim que estava escrito no livro. E o Nabel, ele falava, ele pregava para as pessoas sobre o Islã, que era a única maneira da pessoa ter a salvação. E ele conversava com alguns amigos na escola, alguns cristãos. E ele falava para eles, você sabia que Jesus não morreu na cruz? Eles não acreditam que Jesus tenha morrido na cruz. Ele achava que Jesus desmaiou. Quando ele estava lá, ele foi crucificado, mas ele teve tanta dor que ele chegou a desmaiar e que então ele foi retirado da cruz e depois seus ferimentos foram curados e ele continuou a sua vida. Eles não acreditam que Jesus é um Salvador. Eles acham que Jesus é um profeta como Maomé, veio pregar o amor, a caridade, ensinar como viver, dar um exemplo, assim como eu pensava, mas não que Jesus seja um Salvador. Por quê? Porque para o Islã, Deus, Alá, como eles chamam, não é pai. Só nós vemos a Deus como um pai. Nós somos filhos de Deus, nós nos vemos assim, como filhos de Deus. Mas o muçulmano não. O Alá, Deus Alá, não é pai. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador, o Deus Altíssimo. E nós somos simplesmente criaturas dele. Nós somos servos de Deus. Nós temos que obedecer a ele sem questionar. Não existe esse relacionamento de pai e filho, esse relacionamento de amor que nós temos com Deus. Para eles, a salvação é mérito exclusivamente seu. É o mérito da própria pessoa. Se você fizer coisas boas, você vai para o céu. Se você fizer coisas ruins, se você pecar, você vai para o inferno. Só que na concepção deles também existe como se fosse uma balança. Se você fizer
mais coisas boas, você será salvo. Se você fizer mais coisas ruins, você irá para o inferno. Então, o Nábel conta que ele ficava contabilizando, assim, as coisas que ele fazia durante a semana. Eu já fiz umas 5 coisas boas, já tenho, né, pontos lá com Deus, então eu posso hoje fazer uma coisinha errada, se ninguém estiver vendo, porque eles levam muito a sério a questão de honra e vergonha. Então, o muçulmano ele não pode envergonhar a Deus, envergonhar o nome da família. Mas desde que ninguém descubra aquele pecadinho, né? Então, tá tudo certo. E ele ficava contabilizando isso. Até que um dia o Nábel encontrou um cristão que era fiel a Deus e que lia a Bíblia, que estudava a Bíblia. E esse cristão chamado David foi o primeiro que desafiou Nábel a provar que a Bíblia não era a palavra de Deus, que Jesus não havia morrido realmente na cruz e ressuscitado. E aí que o Nábel começou a ver as suas crenças desmoronar. Porque ele foi pesquisar a fundo e tentar provar para o seu amigo cristão que a Bíblia não era confiável. E ele descobriu que a Bíblia era muito mais confiável do que o livro que ele acreditava que era o Corão. E ele também descobriu que era impossível alguém sobreviver a uma crucificação. Era impossível que Jesus tivesse apenas desmaiado. E ele então também começou a ver os relatos de pessoas que viveram, né, no tempo de Jesus, historicamente provados, que deram suas vidas por Jesus. Como alguém poderia dar a sua vida por uma mentira? Se Jesus não tivesse ressuscitado, como os apóstolos poderiam ter mudado tão dramaticamente a sua atitude? Eles tinham medo de pregar, eles tinham medo de ser mortos. Mas depois que eles contemplaram Jesus ressuscitado, eles mudaram totalmente a sua atitude, se encheram de coragem e estavam dispostos a morrer por Jesus. Por quê? Eles sabiam que a ressurreição era real. Eles sabiam que se eles morressem, não seria para sempre, que eles iriam ressuscitar, assim como eles viram Jesus ressuscitado. E então o Nábel foi mudando o seu coração. Deus foi atuando no coração dele. Aquelas verdades que ele foi descobrindo não ficaram sem tocar no coração dele, sem fazer com que ele mudasse também de atitude, de mentalidade. Mas ele questionava assim, porque para o muçulmano, como pode Deus perdoar os pecados por causa de Jesus? Ele questionava o David dessa maneira: como pode Deus criar alguém para vir morrer por você e pagar os seus pecados? Se foi você que cometeu o pecado, por que Jesus veio aqui pagar para você? Se você que tinha que pagar. Ele até usou uma metáfora assim: como pode, nós temos uma dívida de milhões de dólares com Deus, e Jesus veio aqui e pagou com um dólar. E o David falou: não, porque em primeiro lugar, Jesus não foi criado para vir aqui morrer por nós. Jesus é o próprio Deus. Jesus, ele é o nosso Criador. E o próprio Deus pode saldar, só o próprio Deus poderia saldar essa dívida. Porque a nossa dívida foi contra Deus. O nosso pecado é contra Deus. Então Deus, ele que tem uma conta infinita, não foi com um dólar que ele pagou o nosso pecado. Nós devíamos mesmo milhões de dólares.
Só que Deus tem uma conta infinita. Ele tem muito mais do que milhões. O crédito dele nunca acaba. Então, só Ele poderia vir aqui e pagar o nosso pecado. E Ele em pessoa veio e pagou o nosso pecado com o saldo infinito que Ele tem. E assim, esse muçulmano se converteu e enfrentou imaginem, irmãos, tudo que um muçulmano enfrenta para seguir a Jesus. Para nós aqui num país cristão é muito fácil, é bonito ser cristão. Mas ele, apesar de estar num país cristão, onde ele morava, nos Estados Unidos, ele teve que romper com a família dele, ele teve que romper com as tradições, teve que magoar o coração dos pais dele, decepcionar a família dele e perder toda a herança, tudo que ele tinha direito como filho. Ele perdeu tudo por amor a Cristo. E ele deixou de ser médico, porque ele estava estudando medicina, se formou em medicina nos Estados Unidos. Ele deixou tudo para se tornar um pastor e um pregador do Evangelho. É muito bonita essa história. O poder que a cruz exerceu sobre a vida de um muçulmano. É interessante que nenhum Deus em toda a história da humanidade, em todos os povos, nenhum Deus se dispõe a se sacrificar pelas suas criaturas, pelos seus filhos. O Deus de Israel é o único Deus que fez isso. Nos povos pagãos que nós vemos, até aqueles povos que viviam ali do lado de Israel, com quem eles tinham contato, os deuses pagãos, os ídolos, Baal e outros deuses, Deus Moloque, todos os deuses daquela época que eram adorados, eles exigiam sacrifícios humanos. Porque, lógico, eram doutrinas de demônios. E as pessoas, para agradar os seus deuses, sacrificavam seus próprios filhos. Quando eles queriam uma grande vitória, até eu estava lendo no livro de Reis essa semana de um rei, de outro povo estava atacando Israel. Quando ele viu que estava sendo derrotado por Israel, ele pegou naquele momento, a Bíblia conta, ele pegou naquele momento seu filho, seu herdeiro, que seria o próximo rei, e sacrificou naquele momento para o seu Deus, para ver se ele conseguiria ganhar a batalha. Então nós vemos que o nosso Deus, o Deus de Israel, é o único Deus amoroso que Ele se sacrificou por nós. Não Ele exigiu que nós entregássemos um sacrifício por Ele. Ele veio. Os sacrifícios que Deus pedia antes de Jesus vir simbolizavam que um dia Ele viria, mas nunca Ele pediu um sacrifício de algum ser humano. Ele sim, só Deus pode pagar os nossos pecados. Só Deus poderia se sacrificar por nós. Mas, apesar da Bíblia estar de capa a capa, falando desse amor maravilhoso de Deus por nós, capaz de dar a sua vida por nós, ainda assim, com todo o sofrimento que existe nesse mundo, muitas pessoas podem duvidar desse amor de Deus. C.S. Lewis, um escritor muito famoso cristão, que muitos conhecem, que escreveu vários livros, ele tem uma citação num livro dele que eu achei muito interessante. Eu não lembro de cor, mas eu vou parafrasear. Ele fala assim, eu não duvido de que Deus exista, mas eu não sei como é esse Deus. Quando eu olho para o sofrimento que existe no mundo, eu posso ficar em dúvida de como Ele é.
Eu sei que Deus existe, mas eu posso ter dúvidas de como Ele é. E isso é uma realidade. A gente vê que a minoria das pessoas no mundo, minoria mesmo, 0,0% lá, não sei o percentual exato, mas a minoria das pessoas hoje se diz ateu, que não crê em Deus. A maioria absoluta das pessoas creem em um Deus, creem em algo, creem em alguém superior, em alguém que foi um criador, alguém que está nos olhando, em algo, em alguém. Mas a maioria das pessoas também tem dúvidas de como é esse Deus. Muitas pessoas que não conhecem a Bíblia, né, assim como eu, quando não conhecia a Bíblia, ficam imaginando e ficam criando a imagem de Deus da maneira como elas querem na cabeça delas, né? E ficam, eu acho que Deus é assim, eu acho que Deus gosta disso, eu acho que Deus... Mas é o que a pessoa acha. Mas como Deus é realmente? Se não fosse pela Bíblia, e se não fosse as confirmações de Deus sobre a Bíblia, nós não saberíamos quem é Deus. Cada um teria o seu Deus. Cada um inventaria um Deus à maneira que lhe fosse mais conveniente. Mas a cruz de Cristo é a maior resposta do amor de Deus. A maior resposta para qualquer dúvida que possamos ter. Porque por mais que exista sofrimento nesse mundo, e que nós possamos pensar, se Deus é todo poderoso, se Deus é bom, então por que Ele permite todo esse sofrimento? Certa vez, um ateu veio me questionar assim. Ele falou, por que se Deus existe? Se Deus existe, então por que Ele permite que crianças sofram, crianças inocentes, que estão lá, né, não têm culpa de nada, não escolheram estar naquela situação e Deus permite que elas sofram? Tá. Ele fez essa pergunta. Depois ele veio com outra pergunta. E por que Deus também, na Bíblia, fala que Deus matava povos inteiros com crianças, com todo mundo, exterminava todo mundo? Eu falei, tá bom. Você, como ser humano, você olha uma criança sofrer e você fica indignado com isso. Se você pudesse fazer alguma coisa, você faria, você impediria aquele sofrimento. Esses povos que Deus exterminou, eles sacrificavam crianças. São esses povos que Deus exterminou. Você não queria que Deus fizesse alguma coisa para impedir que aquela matança continuasse? Sim, queria. Então foi isso que Deus fez. Deus foi lá e fez com que parasse aquilo, com que aqueles povos fossem exterminados e esse sacrifício de crianças cessasse. Foi isso que Deus fez. Então, quando Deus faz o que você quer, você está reclamando do que Deus fez aquilo que você queria que Deus fizesse. Deus fez justiça. Fez com que aquela dor parasse. E a gente tem que lembrar que para Deus, a morte é como um piscar de olhos. Aquelas crianças que morreram, elas, quando, né, nós, pela Bíblia, nós temos essa compreensão, essa paz de saber que a pessoa que morreu não está sofrendo. Essa criança que morreu não está lá sofrendo, com saudade de alguém, chorando, com saudade do pai, da mãe, ou lembrando do sofrimento que ela teve. Não, ela não está sofrendo. Isso seria cruel. Deus não é cruel, Deus é bom. A Bíblia fala que Deus ama. Essa criança que faleceu por causa de alguma injustiça, está dormindo.
mas para ela vai ser como um piscar de olhos. Quando Jesus voltar, ela vai ressuscitar sem mais lágrimas, porque Deus enxugará dos olhos toda lágrima. E já não haverá lembrança das coisas passadas, das coisas ruins. E aquela criança, então, teve o seu sofrimento tirado. Para ela vai ser um piscar de olhos. Ela morreu, dormiu, está aguardando a ressurreição. E quando for ressuscitada, vai ressuscitar para um mundo novo, sem dor, sem sofrimento, sem mais traumas, sem mais lembrança das coisas passadas. Então, pela misericórdia de Deus, às vezes, acontece que a pessoa perde a vida. Pela misericórdia de Deus, Deus exterminou aqueles povos maus, que causavam tanta dor, tanto sofrimento, por causa da idolatria deles, de sacrifícios humanos. Então, a Bíblia nos mostra como Deus é bom e nos esclarece todas as questões, todas as injustiças, todas as dúvidas que possamos ter. E a cruz é a maior resposta que nós podemos dar às pessoas que duvidam do amor de Deus. Deus é todo poderoso. Ele é o Criador de todo o vasto universo, de um universo tão imenso que a gente nem conhece tudo que existe nesse universo. Tudo que nós conseguimos ver com a nossa tecnologia é um pedacinho da criação de Deus. Esse Deus todo-poderoso, Ele nos criou porque Ele nos ama. E Ele não precisava de nós. Ele nos criou por amor. E é quando a gente se torna pai e mãe que a gente entende um pouco melhor esse amor incondicional, esse amor que é capaz de se doar inteiramente. E Deus, então, por causa desse tão grande amor, Ele veio aqui, Ele prometeu na Bíblia, Ele fez muitas profecias antes dele vir, Ele avisou que Ele viria. Ele deixou escrito na sua palavra. E Ele veio, Ele cumpriu, Ele é fiel. Deus não mente, Deus cumpre as suas promessas. Jesus prometeu que Ele viria aqui dar a vida por nós. Nós lemos aqui, em Isaías 53, nós acabamos de ler isso. Muitos anos antes dele vir, Ele prometeu isso. E Ele veio, Ele já veio. E Ele deu a vida por nós. Tem uma citação que eu li também esses dias, que eu achei muito profunda. Fala assim: Deus não precisava do Calvário para mudar de ideia a nosso respeito. Deus já nos amava antes do Calvário. Ele não precisava do Calvário para mudar de ideia a nosso respeito. Deus precisava do Calvário para mudar a nossa ideia a respeito dele. Se alguém tinha alguma dúvida do amor de Deus, se em todo o universo, se algum anjo, se alguém tivesse alguma dúvida, se Deus nos ama, no Calvário, na cruz de Cristo, essa dúvida foi desfeita. Porque basta olhar para a cruz, para ver o quanto Deus nos ama. Ele deixou o céu, Ele deixou a adoração dos anjos, Ele deixou tudo. Se esvaziou da sua divindade e se tornou um de nós. E veio aqui e passou toda aquela humilhação que Jesus passou por amor a nós. Ele não precisava fazer isso, mas Ele fez isso porque Ele nos ama. E o versículo mais conhecido da Bíblia no mundo inteiro fala isso. João capítulo 3:16. Eu acho que todo mundo aqui sabe de cor, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todos que nele crê, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Por um tempo eu tive muita dúvida se eu estava perdoada por Deus, se os meus pecados haviam sido perdoados, se eu era digna de receber esse amor de Deus. E houve um tempo em que eu estava passando uma grande provação. Nós estávamos passando, nossa família, uma grande provação. E eu sentia muito o inimigo me acusando, jogando pecados passados na minha mente, me fazendo lembrar, me acusando, me fazendo eu me sentir pecadora, indigna, como se não houvesse chance de salvação para mim. E aquele sentimento vinha, aquela angústia no meu coração. E um dia eu estava dando banho no Micael, ele tinha apenas 2 aninhos de idade. Eu estava dando banho nele na banheira, ali no chão. E ali no nosso banheiro, eu não sei o que naquele dia estava projetando a sombra de uma cruz na parede e ela descia até o chão. E eu estava ali, ajoelhada ali em cima daquela sombra, dando banho no Micael, ele tinha 2 aninhos. E eu vi que Deus usou o Micael naquele momento. Ele olhou para mim e falou: mamãe, você está na cruz? Ele não sabia falar o R ainda direito. Ele falou: mamãe, você está na cruz? E eu olhei então para aquela sombra e eu vi que eu estava em cima da cruz. E eu senti Deus falando ao meu coração que eu estava na cruz. E o significado que aquilo tinha sobre a minha vida. Que os meus pecados estavam na cruz. Que os meus pecados foram cancelados por Jesus. E que Ele estava me oferecendo a salvação. E que eu não precisava sentir aquela dor, aquela angústia. Que eu podia ter certeza que o sacrifício dele por mim, o sacrifício de Jesus por cada um de você, foi mais do que suficiente para cancelar os seus pecados. Não importa que pecado que você já cometeu ou que ainda você vai cometer. No momento em que você pedir perdão e se arrepender com toda sinceridade, Jesus pagou esse pecado por você. Você tem certeza da salvação, certeza desse perdão. É errado a gente pensar, dê uma chance para Jesus. Não é você que tem que dar uma chance para Jesus. Jesus é que deu a chance para você viver. Você que tem que aceitar a chance que Ele está oferecendo. É hoje o dia da salvação. A cruz tem que entrar no nosso coração e transformar a nossa vida. Abra sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 20. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Nós temos que fazer uma entrega para Deus também. Do nosso coração, do nosso corpo. É isso que Deus tem aqui. É o nosso corpo, é a nossa vida. Nós somos comprados por alto preço. Jesus pagou um preço muito alto pela nossa salvação. E nós, em gratidão, em resposta a esse amor, nós temos que aproveitar essa chance de salvação. E entregar a nossa vida. E deixar que Jesus transforme o nosso coração. Não há como nós irmos até Jesus, contemplarmos a morte dele na cruz e continuarmos com a nossa vida de pecado, tendo prazer no pecado. Quando a gente contempla a cruz de Cristo, ela nos coloca no nosso lugar. A cruz mostra o quanto nós somos pecadores, que nós somos muito pecadores. Em Romanos 6, 23 fala, que o salário do pecado é a morte. E nós merecíamos morrer. Vamos lá, vamos abrir em Romanos.
Romanos 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Foi o meu pecado, foi por causa do meu pecado. Quando Jesus morreu lá na cruz, ele sentiu o pecado de todos nós, de toda a humanidade, desde Adão até o último homem que vai existir. Então eu tenho que ter consciência que foi o meu pecado, o salário do pecado é a morte eterna. Foi por isso que Jesus teve que deixar o céu e vir aqui pagar o meu pecado. Porque o pecado gera a morte. Se o pecado não fosse tão terrível, tão destruidor, se o pecado não fosse algo horrível que precisasse, que gerasse morte, era simplesmente como os muçulmanos creem, né? Você faz o que é certo, que está tudo certo. Você faz tudo certinho, cumpre a lei, e aí você já vai para o céu. Se fosse assim, Jesus não precisava ter vindo morrer aqui. Se Jesus teve que passar tudo que ele passou, é porque foi preciso. É porque o meu pecado é horrível. É porque o meu pecado me separa de Deus. E eu preciso da morte de Jesus, porque é só por causa da morte dele, por causa da graça de Cristo, que eu posso ter o perdão e ir para o céu. Então o pecado me coloca no meu lugar. O pecado não, a cruz de Cristo, contemplar a cruz de Cristo, me coloca no meu lugar. Eu vejo que eu sou pecadora sim, que o pecado é terrível. Que essa tendência para o mal que eu tenho é terrível. Todo dia a gente tem essa luta. Todo dia existe uma luta entre o bem e o mal no nosso coração, na nossa mente. Não pense que a pessoa que é fiel, que você vê aqueles testemunhos bonitos de pessoas que permaneceram fiéis, não pense que ela não teve uma luta. Teve. Se a pessoa está fiel, se a pessoa cumpre os mandamentos de Deus, é porque ela passa por essa luta todos os dias. E porque ela vai aos pés de Jesus todos os dias. E ela sabe que se ela não estiver com Cristo, ela vai cair. E que se não fosse o poder da cruz, se não fosse o perdão de Deus oferecido na cruz, a gente não conseguiria vencer. E a cruz também me mostra que eu tenho muito valor. Primeiro ela mostra que eu sou pó, que eu sou pecadora. Que eu preciso de Cristo todos os dias para vencer essa luta. E depois ela me mostra que eu tenho muito valor. E isso me levanta, me faz ter uma autoestima elevada. Eu valho tanto, Deus me ama tanto, que Ele é capaz de tudo por mim. Ele é capaz de tudo para me salvar. Ele foi capaz de vir, deixar o céu e vir aqui e sofrer por mim. Então Ele é capaz de muito mais. Ele é capaz de tudo para me salvar. Jesus quer muito que eu aceite essa chance. E você? A pergunta de Deus para você hoje é: você está na cruz? Você já entregou o seu coração para Jesus inteiramente? Já confessou os seus pecados diante de Cristo? Já entregou na cruz o seu eu, as suas vontades? Aquilo que você sabe que afasta de Deus? Em Romanos 8:1, Paulo fala que já não há mais condenação para você. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém. Satanás, ele está sempre querendo nos acusar, nos derrubar,
falar que nós somos fracos, que nós não vamos conseguir, mas a gente pode se apegar à cruz de Cristo e não acreditar, porque Ele é mentiroso. Isso é mentira. Você pode vencer se você entregar a Jesus a sua vida, se você confiar na cruz de Cristo. Já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se você hoje pediu perdão dos seus pecados e entregou a Jesus e pediu para que Ele mude o seu coração, você pode ter certeza que você está perdoado e salvo por Cristo. Amém. E o propósito da cruz, irmãos, sempre foi pagar os nossos pecados. Para quê? Por quê? Por que que Deus fez questão de pagar os nossos pecados? Porque Ele quer ter a gente perto dEle. E Ele quer perto, perto mesmo. Ele quer ter a gente pertinho dEle fisicamente, face a face. Ele quer ter a gente de novo. Ele quer poder abraçar a gente de novo e andar com a gente de novo. Assim como Ele fazia com Adão e Eva lá no Éden. Foi por isso que Jesus veio aqui e morreu na cruz por nós. Para ter a gente de novo ao seu lado. Tudo seria em vão. Tudo que Jesus passou lá na cruz, toda essa dor que Ele sofreu, seria em vão se Ele não pudesse ter a gente de volta com Ele. Se Ele não fosse voltar para nos buscar. Jesus, Ele prometeu que Ele viria aqui pagar os nossos pecados. E Ele veio. Ele veio, Ele andou entre nós. Jesus, o Deus Criador de todo o universo, Ele colocou os seus pés aqui na terra. Ele andou aqui, Ele empoeirou seus pés. Ele teve sede, Ele teve fome. Ele sentiu o que a gente sente. Ele sentiu as nossas necessidades. Ele cumpriu essa promessa. E agora, Ele vai cumprir a promessa que Ele fez. Que Ele vai voltar. Jesus prometeu, quando Ele ressuscitou e voltou para o céu, Ele estava subindo e Ele falou para os seus discípulos, pediu para os anjos ir ali falar para eles, não fiquem tristes, esse Jesus que vocês estão vendo subir agora, Ele vai voltar para buscar vocês. E foi essa certeza, essa esperança que encheu o coração dos discípulos de coragem para sair pregando para as pessoas, para todos que eles encontravam, que Jesus é Deus, que Jesus é o Filho de Deus, que morreu por nós e que Ele vai voltar. Tem uma passagem que eu acho muito linda, é uma das mais bonitas, falando dessa lembrança que Jesus tem de nós nas suas mãos. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 49, o versículo 16. Eu vou ler desde o 15, que é muito bonito também. Fala assim, na minha versão fala assim. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você, Deus está falando. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Eu gravei você nas palmas das minhas mãos, Jesus está falando para nós. Hoje Ele está lá no céu, e Ele tem as marcas nas mãos dEle. Essas marcas que Ele olha e lembra de você. E lembra que o seu filho, seus filhos, estão aqui ainda sofrendo por causa do pecado deste mundo. Que toda essa dor que existe nesse mundo veio por causa do pecado. Mas seu filho está aqui esperando por Ele. Ele sabe que você está aqui esperando por Ele.
Você está gravado nas mãos de Jesus. Ele nunca vai esquecer de você. Nunca, jamais. E Ele anseia mais do que a gente poder voltar e nos encontrar e nos ter novamente ao lado dEle. E todas as coisas serão renovadas. Para encerrar, nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo 15, verso 14 e 23. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. E no verso 23, mas cada um por sua vez, Cristo o primeiro, depois, quando Ele vier, os que lhe pertencem. Se Jesus não tivesse ressuscitado, seria tudo inútil, a morte dele na cruz, a nossa pregação, a nossa esperança. Mas a Bíblia diz que assim como ele ressuscitou, se Jesus ressuscitou, ele vai voltar e ele vai ressuscitar aqueles que hoje dormem, aguardando a sua vinda. E então, como diz lá em Tessalonicenses, todos nós, Paulo diz, né? Todos nós iremos juntos encontrar o Senhor nos ares. Todos nós juntos teremos essa alegria. Não há ninguém sofrendo hoje, aguardando que esse dia aconteça. Todos os que morreram estão dormindo, aguardando a ressurreição. Porque não faria sentido Jesus voltar para ressuscitar quem já está vivo, quem já está consciente. Quem já morreu, está inconsciente, não sofre. Para eles, para quem morrer, vai ser, como Paulo diz, em Coríntios também, como um abrir e fechar de olhos. Vai ser como um piscar. E a pessoa, quando morre, dá uma piscada e já vai se ver renovada, transformada. E vai ver Jesus, vai poder contemplar a face de Jesus. Vai poder ver as suas marcas nas mãos. As marcas do amor que Ele ofereceu por nós. E nós vamos poder tocar nas mãos de Jesus. E agradecer infinitamente por toda a eternidade. Esse amor tão grande que Ele teve por nós, de dar a sua vida, para que nós estejamos para sempre com Ele. É isso que Jesus quer. Ele quer ter você para sempre com Ele. Não vamos desapontar Jesus. Por favor, aceite essa chance que Ele está dando. Vamos todos nós que estamos aqui, você que está em casa também, assistindo, prometa hoje para Jesus que você vai estar nesse grande encontro, que você vai agradecer pessoalmente a Jesus, vai dar aquele abraço gostoso que Ele quer e vai tocar nas mãos dEle e agradecer por esse amor tão grande que Ele deu, que Ele fez por nós, de nos conceder a salvação. Amém. Esse é o meu desejo. Eu estou muito feliz que eu estou aqui entre pessoas que eu amo muito. E eu quero muito que todos nós estejamos lá junto com Jesus. E a minha família também. Eu peço que vocês orem pela minha família também. Porque o maior sonho de uma mãe é ver toda a família reunida no céu, eternamente com Cristo. Amém. Pai querido, nosso Deus eterno, nosso Criador, nós estamos agora, Senhor, humildemente, derramando o nosso coração para Ti, Senhor. Eu peço que o Teu Espírito Santo sonde os nossos corações. Tu conheces, Senhor, o que nós sentimos. Tu conheces o nosso sentar, o nosso levantar.
Tu conheces tudo que nós somos, Senhor, e pensamos e sonhamos. E nós te pedimos agora, Senhor, que Teu Espírito Santo nos transforme. Que a Tua cruz, que a imagem de Jesus na cruz, possa transformar o nosso coração. Amém. Que possamos lembrar o quanto custou a nossa salvação. Possamos lembrar o quanto o pecado é destrutivo. O quanto fez o Senhor sofrer por nós. Que possamos, Senhor, ter nojo do pecado. Que possamos te amar de todo o coração, Senhor. E entregar a nossa vida a Ti sem reserva, Senhor. Que nós possamos deixar o Teu Espírito falar a nossa mente e nos conduzir à verdade que liberta. Que possamos compreender, Senhor, a Tua vontade para a nossa vida. E que possamos quebrar o nosso orgulho e nos derramar inteiramente aos Teus pés, Senhor. Pai querido, eu te peço nesse momento que cada um de nós aqui possa ir à Tua cruz e possa ter o perdão, a certeza do perdão dos nossos pecados. Amém. Obrigada, Senhor, muito obrigada, Pai, pelo Teu amor tão grande, tão imenso por nós, de ter dado a Tua vida por nós, Senhor. Obrigada porque o Senhor vem nos buscar. Obrigada porque o Senhor nos ama e nos quer junto de Ti. Pai querido, que esse amor, esse Teu amor, Senhor, transborde no nosso coração, para que nós também possamos amar o nosso semelhante, o nosso próximo, os Teus filhinhos neste mundo, que possamos amar essas pessoas e possamos mostrar a Tua salvação também para todos que nós entrarmos em contato. Amém. Que possamos mostrar a Tua salvação, não só através das nossas palavras, mas através dos nossos atos. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço e te agradeço tudo isso. Amém.